Quarta parte. Uma mente inquieta. Por falar em loucura. Não muito tempo antes de eu sair de Los Angeles para Washington, recebi a carta mais desagradável e cheia de vitupérios que alguém jamais me escreveu. Não era de um colega nem de um paciente, mas de uma mulher que, tendo visto um cartaz de uma conferência que eu ia dar, ficou indignada por eu ter usado o termo loucura no título da palestra. Ela escreveu que eu era insensível, grosseira e que, obviamente, não fazia a menor ideia de como era sofrer de algo tão horrível quanto a doença maníaco-depressiva. Eu era apenas mais uma médica que estava galgando a hierarquia acadêmica, pisando nos corpos dos doentes mentais. Fiquei abalada com a ferocidade da carta, ressentida com ela, mas acabei pensando muito sobre a linguagem da loucura. Na linguagem usada para discutir e descrever a doença mental, muitos aspectos diferentes, a qualidade descritiva, a banalidade, a precisão clínica e o estigma, interagem de modo a criar confusão, mal-entendidos e um gradual empalidecimento de palavras e expressões tradicionais. Já não está mais claro que papel palavras como louco, biruta, maluco, doido ou alienado deveriam ter numa sociedade cada vez mais sensível aos sentimentos e aos direitos dos que sofrem de doenças mentais. Será que, por exemplo, uma linguagem expressiva e muitas vezes humorística, expressões do tipo de ir parar no pinel, ter um parafuso de menos, não regular bem, ser abilolado ou ser pancada, deveria ser refém das modas e caprichos de uma linguagem correta ou aceitável? Um dos meus amigos, antes de receber alta de um hospital psiquiátrico depois de um episódio de mania, foi forçado a participar de uma espécie de sessão de terapia de grupo projetada para ser um esforço no sentido da conscientização. Nela, aqueles que em breve seriam ex-pacientes eram encorajados a não usar ou a não permitir que fossem usados na sua presença termos como tonto, pancada, gira, tanta ou pateta. A impressão era a de que o uso dessas palavras iria perpetuar uma falta de amor próprio e uma autoestigmatização. Meu amigo considerou o procedimento condescendente e ridículo. Mas será que foi mesmo? Por um lado, tratou-se de um conselho perfeitamente louvável e profissional, embora com um pouco de excesso de zelo. É forte a dor de ouvir essas palavras no contexto errado ou no tom errado. A lembrança do preconceito e da falta de sensibilidade permanece por muito tempo. Além disso, permitir que esse tipo de linguagem passe sem correção ou sem controle não só conduz, sem dúvida, ao sofrimento pessoal, mas contribui de modo direto e indireto para a discriminação nos empregos, nos seguros e na sociedade em geral. Por outro lado, é bastante questionável a suposição de que expressões e frases de rejeição inflexível, que existem há séculos, tenham grande impacto sobre as atitudes públicas. Ela proporciona uma ilusão de respostas fáceis para situações de extrema dificuldade e descarta o poderoso papel do humor e da ironia como agentes positivos da noção de identidade e da transformação social. É claro que há uma necessidade de liberdade, diversidade, humor e objetividade na linguagem referente a comportamentos e estados mentais anormais. Com o mesmo nível de clareza, há uma profunda necessidade de mudança na percepção da doença mental por parte do público. A questão, naturalmente, é de contexto e ênfase. A ciência, por exemplo, exige uma linguagem de alta precisão. É frequente demais, porém, que os medos e equívocos do público, as necessidades da ciência, as inanidades da psicologia popularizada e os objetivos das pesquisas sobre saúde mental acabem misturados numa confusão dissonante. Um dos melhores casos em questão é a atual confusão quanto ao uso do termo cada vez mais popular transtorno bipolar, agora firmemente enraizado na nomenclatura do Diagnostic and Statistical Manual, DSM-4, o sistema de diagnóstico oficial
publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, em lugar do termo histórico doença maníaco-depressiva. Embora eu sempre me considere maníaco-depressiva, meu diagnóstico oficial pelo DSM-4 é transtorno bipolar I recorrente, severo com características psicóticas, recuperação plena entre episódios. Um dos muitos critérios de diagnóstico do DSM-4 que eu satisfiz no curso da doença, e meu preferido, é o de um excessivo envolvimento em atividades prazerosas. É óbvio que, como clínica e pesquisadora, tenho a firme opinião de que os estudos científicos e clínicos, para que possam ser realizados com precisão e confiabilidade, devem ser baseados no tipo de linguagem precisa e critérios de diagnóstico explícitos que compõem o cerne do DSM-4. Nenhum paciente ou membro da sua família será bem servido por uma linguagem elegante e expressiva se ela também for imprecisa e subjetiva. Como indivíduo e paciente, no entanto, considero a palavra bipolar insultuosa de uma forma estranha e intensa. Ela me parece obscurecer e minimizar a doença que supostamente representa. Já a descrição maníaco-depressiva parece captar tanto a natureza quanto a seriedade da doença que tenho, em vez de procurar encobrir a realidade dessa condição. A maioria dos clínicos e muitos pacientes consideram que transtorno bipolar é menos estigmatizante do que doença maníaco-depressiva. Talvez sim, mas talvez não. Sem dúvida, os pacientes que sofrem da doença deveriam ter o direito de escolher o termo com que se sentem mais à vontade. Surgem, porém, duas perguntas. Será que o termo bipolar é realmente preciso no sentido médico? E será que mudar o nome de uma enfermidade de fato conduz a uma maior aceitação dela? A resposta à primeira pergunta, que trata da precisão, é que bipolar é preciso no sentido de indicar que um indivíduo sofreu tanto de manias ou manifestações brandas de mania, quanto de depressão, em oposição àqueles indivíduos que sofreram apenas de depressão. No entanto, classificar os transtornos do humor em categorias unipolares e bipolares pressupõe uma distinção entre a depressão e a doença maníaco-depressiva, no sentido tanto clínico quanto etiológico, que nem sempre é clara ou corroborada pela ciência. Da mesma forma, o termo perpétua a ideia de que a depressão existe perfeitamente segregada no seu próprio polo, enquanto a mania se acumula, isolada, no outro. Essa polarização de dois estados clínicos desafia abertamente tudo o que sabemos sobre a natureza instável e heterogênea da doença maníaco-depressiva. Ela ignora a questão de saber se a mania não é, em última análise, apenas uma forma extrema da depressão, e ela minimiza a importância dos estados mistos maníacos e depressivos, condições que são comuns, extremamente importantes do ponto de vista clínico e que estão no cerne de muitas das questões teóricas de importância crítica, subjacentes a essa doença específica. Surge também a questão de saber se, em última análise, a desestigmatização da doença mental resulta de uma mera mudança na linguagem ou se, em vez disso, ela resulta de esforços vigorosos de informação do público, de tratamentos eficazes, como o lítio, os anticonvulsivantes, antidepressivos e antipsicóticos, de tratamentos que não sejam apenas eficazes, mas que também, de algum modo, atraiam a imaginação do público e da mídia. Por exemplo, a influência do Prozac sobre a opinião pública e o conhecimento da depressão, da descoberta das causas subjacentes da doença mental de natureza genética ou de outras naturezas biológicas, de técnicas de visualização do cérebro, como a tomografia por emissão de positrons e a ressonância nuclear magnética, que comunicam visualmente a localização e a existência concreta desses transtornos, do desenvolvimento de exames de sangue que basicamente confiram credibilidade médica às doenças psiquiátricas,
ou de decisões legislativas, como o Estatuto dos Americanos com Deficiências e a obtenção de paridade com outras condições médicas de acordo com as normas de qualquer reforma do sistema de saúde que seja implementada. As atitudes diante da doença mental estão mudando, por mais lentas que sejam as mudanças, e em grande proporção isso se dá em decorrência de uma combinação de fatores: a legislação, a conscientização e o tratamento eficaz. Os principais grupos de conscientização em saúde mental são compostos basicamente de pacientes, familiares e profissionais da saúde mental. Eles vêm tendo uma eficácia especial na transmissão de conhecimentos ao público, à mídia e aos governos estaduais e federal. Embora sejam muito diferentes em seus estilos e objetivos, esses grupos forneceram apoio direto a dezenas de milhares de pacientes individuais, bem como as suas famílias. Eles elevaram o nível do atendimento nas suas comunidades com sua insistência na competência e no respeito, recorrendo de fato ao boicote àqueles psiquiatras e psicólogos que não oferecem esses dois requisitos. Além disso, eles instigaram, atormentaram e adularam membros do Congresso, muitos dos quais sofrem pessoalmente de distúrbios do humor ou têm doença mental nas suas famílias, no sentido de que aumentassem os recursos para a pesquisa, propusessem paridade para as doenças psiquiátricas e aprovassem leis que proibissem a discriminação dos doentes mentais por parte de empregadores ou companhias de seguros. Esses grupos, assim como os cientistas e clínicos que tornam possível o tratamento, facilitaram a vida para todos nós que sofremos de doenças psiquiátricas, quer nos autodenominemos loucos, quer escrevamos cartas de protesto para os que assim agem. Por causa deles, agora temos o privilégio de poder debater as minúcias da linguagem descritiva da nossa própria condição e da condição humana. A hélice com problemas. Sentado numa poltrona com fácil acesso para uma fuga pela porta dos fundos do salão de conferências, Jim Watson estava irrequieto, espiando, fazendo um exame geral, forçando os olhos e bocejando. Seus dedos, unidos no alto da cabeça, batucavam agitados, e ele alternava sua atenção ávida, embora passageira, entre os dados que eram apresentados, uma olhada disfarçada no New York Times e um mergulho na sua própria versão de um passeio pelos planetas. Jim não é bom nessa história de parecer interessado quando está entediado, e era impossível saber se ele realmente estava pensando na ciência em questão, a genética e biologia molecular da doença maníaco-depressiva, ou se estava, em vez disso, ruminando sobre política, fofocas, amor, potenciais doações financeiras para o Cold Spring Harbor Laboratory, arquitetura, tênis ou não importa qual outro entusiasmo ardente e apaixonado estivesse ocupando sua mente e seu coração naquele momento. Homem veemente e excessivamente direto, ele não é do tipo que costuma despertar o lado imparcial das pessoas. Quanto a mim, eu o considero fascinante e fantástico. Jim é realmente independente e, num mundo cada vez mais neutro, é uma verdadeira zebra no meio de cavalos. Embora possa se alegar que é relativamente fácil ser independente e imprevisível, quando se ganhou o prêmio Nobel pelas suas contribuições à descoberta da estrutura da vida, também é óbvio que o mesmo temperamento subjacente, forte, competitivo, imaginativo e iconoclasta, ajudou a impulsionar sua pesquisa inicial em busca da estrutura do DNA. O nível de energia de Jim é evidentemente alto e exerce grande atração. Seu ritmo, intelectual ou físico, pode ser estafante, e não é uma tarefa simples tentar acompanhá-lo em conversas à mesa de jantar ou em caminhadas pelo terreno de Cold Spring Harbor. Sua mulher afirma que sabe dizer se Jim está em casa ou não apenas pela quantidade de energia que ela sente no ar. No entanto, por mais interessante que seja como pessoa, Jim é acima de tudo um líder científico, diretor até há bem pouco tempo de um dos mais avançados laboratórios de biologia molecular do mundo,
o Cold Spring Harbor Laboratory e primeiro diretor do Centro Nacional para a Pesquisa do Genoma Humano. Nos últimos anos, ele voltou seu interesse para a pesquisa dos genes responsáveis pela doença maníaco-depressiva. Como o conhecimento científico da doença maníaco-depressiva basicamente deve tanto ao campo da biologia molecular, esse é um universo em que venho passando cada vez mais tempo. É um mundo exótico que se desenvolveu em torno de uma estranha seleção de plantas e animais. O milho, a mosca das frutas, o levedo, as minhocas, os camundongos, os seres humanos, os baiacos, e que abriga um sistema de linguagem algo estranho, de rápida evolução e ocasionalmente poético, repleto de termos maravilhosos como clones órfãos, plasmídios e cosmídeos de alta densidade, tripla hélice, untethered DNA, DNA desatrelado e reagentes kamikaze, chromosome walking, passeios de cromossomos, caçadores de genes e mapeadores de genes. Trata-se de um campo nitidamente em busca do mais fundamental dos conhecimentos, uma busca pelo equivalente biológico dos quarks e leptons. O congresso em que Watson estava irrequieto a espiar e bocejar enfocava especificamente a origem genética da doença maníaco-depressiva, com a intenção de reunir psiquiatras clínicos, especialistas em genética e biólogos moleculares, todos os quais estão de uma forma ou de outra envolvidos ativamente na pesquisa para descobrir os genes responsáveis pela doença maníaco-depressiva, a fim de que eles troquem informações sobre seus métodos de pesquisa, suas descobertas e as árvores genealógicas das famílias afetadas, cujo material genético está sendo analisado. Uma linhagem após a outra estava sendo projetada na tela, algumas com relativamente poucos membros doentes na família, outras contendo grande número de quadrados ou círculos pintados de preto, indicativos de homens ou mulheres que sofriam da doença maníaco-depressiva. Círculos e quadrados pintados de preto pela metade descreviam a doença depressiva, e um S, uma cruz ou uma barra inclinada assinalavam indivíduos que haviam cometido suicídio. Cada um desses símbolos pintados de preto totalmente ou pela metade representava uma vida com períodos de sofrimento terrível. E, no entanto, por ironia, quanto maior o número de quadrados e círculos escurecidos numa família, melhor era considerada a linhagem, em termos de maior utilidade e informação genética. Quando dei uma olhada pelo recinto, pareceu muito provável que, entre esses cientistas e em algum ponto dentro daquelas linhagens, seria encontrada a localização do gene ou genes responsáveis pela doença maníaco-depressiva. Era uma ideia estimulante porque, uma vez localizados os genes, é provável que disso decorra um diagnóstico precoce e muito mais preciso. E também um tratamento mais específico, mais seguro, menos problemático e mais eficaz. Os slides sumiram, as cortinas foram abertas, e eu olhei lá para fora, para além de Jim Watson, para além das macieiras, e me lembrei de uma viagem que havia feito há anos descendo o Mississippi. Mogens Schou, um psiquiatra dinamarquês que mais do que ninguém é responsável pela introdução do lítio como tratamento para a doença maníaco-depressiva, e eu havíamos resolvido perder um dia de sessões do encontro anual da Associação Americana de Psiquiatria e tirar proveito do fato de estarmos em Nova Orleans. Concluímos que a melhor maneira era dar um passeio de barco pelo Mississippi abaixo. O dia estava lindo, e depois de termos debatido uma quantidade de tópicos, Mogens virou-se para mim e me perguntou a queima-roupa por que mesmo eu estava estudando os transtornos do humor. Devo ter aparentado todo o pasmo e constrangimento que sentia, porque ele, mudando a abordagem, disse: Bem, por que eu não lhe digo o motivo pelo qual eu estudo os transtornos do humor? Ele passou, então, a me falar de toda a doença depressiva e maníaco-depressiva na sua família, de como isso havia sido devastador e de como, por isso, anos atrás,
Ele procurava em desespero na literatura médica por algum tratamento novo, experimental. Quando o artigo de John Cade sobre o uso do lítio na mania aguda apareceu em 1949, numa obscura publicação médica australiana, Mogens apoderou-se dele e começou quase imediatamente os rigorosos testes clínicos necessários para estabelecer a eficácia e segurança do medicamento. Ele falou sem constrangimento da sua história familiar de doença mental e salientou que havia sido sua motivação profundamente pessoal que havia impulsionado praticamente toda a sua pesquisa. Ele deixou claro que suspeitava de que meu envolvimento na pesquisa clínica sobre a doença maníaco-depressiva tivesse motivações pessoais semelhantes. Sentindo-me um pouco encurralada, mas também aliviada, resolvi ser franca quanto à minha própria história e à da minha família. Em pouco tempo, nós dois estávamos desenhando nossas árvores genealógicas no avesso de guardanapos. Fiquei perplexa ao ver quantos dos meus quadrados e círculos eram assinalados ou assinalados com um ponto de interrogação embaixo. Eu sabia, por exemplo, que meu tio-avô havia passado quase toda a sua vida adulta num hospício, mas não sabia qual havia sido seu diagnóstico. A doença maníaco-depressiva ocorria repetidamente, ao longo das 3 gerações que eu conhecia, no lado da família que pertencia ao meu pai. Asteriscos, representando tentativas de suicídio, pareciam um chão de estrelas. Em comparação, o lado da família que pertencia à minha mãe estava limpinho. Não teria sido necessário um observador muito astuto da natureza humana para descobrir que meus pais eram terrivelmente diferentes, mas aqui estava um exemplo muito palpável das suas diferenças, e de uma forma perfeitamente literal, em preto e branco. Mogens, que estava desenhando sua própria árvore genealógica, deu uma espiada por cima do meu ombro para ver o número de parentes afetados na minha árvore e logo admitiu, rindo, a batalha dos quadradinhos pretos. Ele observou que o círculo que me representava estava todo pintado de preto e tinha um asterisco ao lado. Como é incrível poder reduzir uma tentativa de suicídio a um simples símbolo, e por isso conversamos muito sobre minha doença, sobre o lítio, seus efeitos colaterais e minha tentativa de suicídio. Conversar com Mogens foi extremamente útil, em parte porque ele me incentivou vigorosamente a usar minhas próprias experiências na minha pesquisa, nos trabalhos escritos e no ensino. E em parte porque para mim foi muito importante poder conversar com um professor experiente que não só tinha algum conhecimento das experiências pelas quais eu havia passado, mas que havia usado suas próprias experiências para criar uma diferença profunda nas vidas de centenas de milhares de pessoas, incluindo-se a minha. Por piores que fossem as lutas que eu travara contra o lítio, estava dolorosamente claro para mim que sem ele eu já teria morrido há muito ou estaria internada nas enfermarias dos fundos de algum hospital público. Eu era uma das muitas pessoas que deviam a vida aos círculos e quadrados pretos na árvore genealógica de Skoll. O fato de a doença maníaco-depressiva ser genética traz consigo, o que não é de surpreender, emoções muito complicadas e geralmente difíceis. Num extremo está a culpa e a vergonha terrível que os outros podem fazer a pessoa sentir. Há muitos anos, quando eu estava morando em Los Angeles, fui a um médico recomendado por um colega. Depois de me examinar e depois de descobrir que eu tomava lítio há muitos anos, ele me fez uma longa série de perguntas sobre minha história psiquiátrica. Ele também me perguntou se eu planejava ter filhos ou não. Tendo sido em geral tratada com inteligência e compaixão pelos meus médicos até aquele momento, eu não tinha nenhum motivo para ser menos do que franca a respeito da minha longa história de mania e depressão, embora eu também tivesse deixado claro que, no jargão, eu respondia bem ao lítio. Disse-lhe que desejava muito ter filhos,
o que imediatamente fez com que ele me perguntasse o que eu planejava fazer a respeito da ingestão do lítio durante a gravidez. Comecei a lhe dizer que para mim estava óbvio que os perigos da minha doença superavam de longe quaisquer problemas potenciais que o lítio pudesse causar ao feto em desenvolvimento e que, portanto, eu optaria por continuar com o lítio. Antes que eu terminasse, porém, ele me interrompeu para perguntar se eu sabia que a doença maníaco-depressiva era uma doença genética. Abafando por um instante um impulso de lhe relembrar que havia passado toda a minha vida profissional estudando a doença maníaco-depressiva e que, em todo caso, eu não era totalmente imbecil, respondi: claro que sim. A essa altura, numa voz gélida e imperiosa que ainda ouço até hoje, ele declarou, como se fosse a verdade de Deus, que sem dúvida ele acreditava ser: você não deveria ter filhos. Você tem a doença maníaco-depressiva. Senti náuseas, de uma forma total e inacreditável, e me senti profundamente humilhada. Com a determinação de resistir a provocações que me levariam, sem dúvida, ao que seria interpretado como comportamento irracional, perguntei-lhe se sua preocupação quanto à minha vontade de ter filhos tinha origem no fato de ele considerar que eu não seria uma mãe adequada, ou simplesmente numa opinião sua de que o melhor era não pôr no mundo mais um maníaco depressivo. Ignorando meu sarcasmo ou fingindo não percebê-lo, ele respondeu: as duas coisas. Pedi-lhe que saísse da sala, vesti o resto da minha roupa, bati a porta do seu consultório, mandei que fosse para o inferno e fui embora. Atravessei a rua até meu carro, sentei-me, trêmula, e solucei até ficar exausta. A brutalidade tem muitas formas, e o que ele havia feito comigo não havia sido apenas brutal, mas uma atitude desinformada e pouco profissional. Ela me causou o tipo de dano permanente que só algo que vai tão fundo e tão rápido até o coração consegue causar. Por estranho que seja, nunca me havia ocorrido não ter filhos só porque eu tinha a doença maníaco-depressiva. Mesmo na mais negra das depressões, nunca me arrependi de ter nascido. É verdade que tive vontade de morrer, mas isso é especificamente diferente de se arrepender de ter nascido. De uma forma avassaladora, eu tinha uma enorme alegria por ter nascido. Era grata pela vida, e não podia imaginar não querer passar a vida para outra pessoa. Considerando-se todos os aspectos, eu havia tido uma existência maravilhosa, embora turbulenta e eventualmente horrível. É claro que eu tinha sérias preocupações. Como uma pessoa poderia não tê-las? Será que eu, por exemplo, seria capaz de cuidar direito dos meus filhos? O que aconteceria a eles se eu ficasse gravemente deprimida? Ou ainda muito mais assustador, o que lhes aconteceria se eu ficasse maníaca, se meu raciocínio fosse prejudicado, se eu me tornasse violenta ou incontrolável? Como seria ter de ver meus próprios filhos lutando contra a depressão, o desamparo, o desespero ou a insanidade, se eles próprios adoecessem? Eu não os observaria com excesso de atenção à procura de sintomas ou confundiria suas reações normais à vida como sinais de doença? Todas essas eram questões sobre as quais eu havia pensado milhares de vezes, mas nunca, nem uma única vez, eu havia questionado a hipótese de ter filhos. E apesar da insensibilidade do médico que me examinou e que me disse que eu não deveria tê-los, eu teria adorado ter uma casa cheia de filhos, como David e eu um dia havíamos planejado. Só que as coisas não foram por esse caminho. David morreu. E Richard, o único homem depois da morte de David com quem eu quis ter filhos, já tinha 3 de um casamento anterior. Não ter meus próprios filhos é a única tristeza intolerável na minha vida. No entanto, e por muita felicidade, tenho 2 sobrinhos e uma sobrinha, cada um maravilhoso e extraordinário ao seu próprio modo, e é indescritível quanto aprecio minha relação com eles. Ser tia é algo extremamente prazeroso,
em especial se os sobrinhos e sobrinha forem ponderados, independentes, atenciosos, engraçados, inteligentes e criativos. É impossível não gostar da sua companhia. Meus sobrinhos, cujos interesses, como os do seu pai, se voltaram para o estudo da matemática e da economia, são rapazes tranquilos, espirituosos, de pensamento independente, meigos e simpáticos. Minha sobrinha, que é bem mais nova, está agora com 11 anos e, já tendo sido premiada num concurso de literatura nacional, está muito decidida a se tornar escritora. É frequente encontrá-la enrodilhada numa poltrona, escrevendo à vontade, fazendo perguntas sobre palavras ou pessoas, cuidando dos seus bichos numerosos e variados, ou mergulhando de cabeça numa discussão em família para defender seu ponto de vista. Ela é cheia de energia, sensível, original e tem uma capacidade desconcertante de defender suas ideias diante de uma cambada barulhenta e eloquente de irmãos mais velhos, pais e diversos outros adultos. Não consigo imaginar o terrível vazio que existiria na minha vida sem essas três crianças. De quando em quando, apesar da minha firme dedicação aos esforços científicos que estão sendo realizados para identificar os genes causadores da doença maníaco-depressiva, tenho minhas preocupações com o que a descoberta desses genes poderia de fato representar. É claro que, se da pesquisa genética em andamento resultarem diagnósticos melhores e mais precoces, assim como tratamentos mais específicos e menos problemáticos, os benefícios para os pacientes da doença maníaco-depressiva, para suas famílias e para a sociedade serão extraordinários. Na realidade, é apenas uma questão de tempo para que esses benefícios estejam disponíveis. No entanto, quais são os perigos nos exames para diagnóstico pré-natal? Será que os futuros pais preferirão abortar fetos portadores dos genes da doença maníaco-depressiva, muito embora ela seja uma doença tratável? Curiosamente, um estudo recente realizado no Johns Hopkins, que perguntava aos pacientes maníaco-depressivos e a seus cônjuges se abortariam ou não um feto afetado, revelou que pouquíssimos disseram que abortariam. Estamos nos arriscando a tornar o mundo um lugar mais ameno, mais homogeneizado se nos livrarmos dos genes da doença maníaco-depressiva, um problema científico reconhecida e extraordinariamente complicado? Quais são os riscos para os que assumem riscos, aqueles indivíduos irrequietos que se unem a outros na sociedade para impulsionar as artes, os negócios, a política e a ciência? Será que os maníaco-depressivos, como a coruja pintada e o leopardo manchado, correm o risco de se tornar uma espécie em extinção? Essas são questões éticas muito árduas, especialmente pelo fato de a doença maníaco-depressiva poder trazer vantagens tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Tanto nas manifestações mais graves quanto nas menos graves, a doença parece transmitir suas vantagens através não só da sua ligação com a imaginação e o temperamento artístico, mas também da sua influência sobre muitos cientistas eminentes, assim como sobre líderes políticos, militares, religiosos e do mundo dos negócios. Efeitos mais sutis, como os que afetam a personalidade, o estilo de raciocínio e a energia, também estão envolvidos por ser ela uma doença comum, com um amplo espectro de expressões cognitivas, comportamentais e temperamentais. A situação fica ainda mais complicada pelo fato de que outros fatores ambientais, bioquímicos e genéticos, como a exposição a mudanças prolongadas ou significativas de iluminação, a redução pronunciada do sono, o parto, o uso de drogas ou álcool, podem ser pelo menos parcialmente responsáveis tanto pela doença quanto por características temperamentais e cognitivas associadas às grandes realizações. Essas questões éticas e científicas são verdadeiras. Felizmente, elas estão sendo consideradas com atenção pelo Genome Project do governo federal
e por outros grupos de cientistas e de estudiosos da ética. Trata-se, porém, de problemas imensamente inquietantes, que continuarão a sê-lo ainda por muitos anos. A ciência mantém-se bastante notável na sua capacidade de levantar novos problemas enquanto resolve os antigos. Ela se move com rapidez, frequentemente com beleza, e com seu movimento traz altas expectativas nas suas águas. Sentada numa das poltronas duras e desconfortáveis que são tão características das conferências médicas, eu estava meio esquecida do mundo. Minha mente estava em suspenso depois de ter sido acalentada até um estado hipnótico leve pelo constante clicar da mudança dos slides no carrossel. Meus olhos estavam abertos, mas meu cérebro oscilava suavemente na sua rede, enfurnado nos confins do meu crânio. Estava escuro e abafado no salão, mas lã fora nevava e estava lindo. Um grupo de colegas meus e eu estávamos nas montanhas rochosas no Colorado, e qualquer um que tivesse um mínimo de bom senso estaria esquiando. Mesmo assim, havia mais de 100 médicos no salão, e os slides não paravam de clicar. Flagrei-me pensando pela milésima vez que ser louco não significava necessariamente ser imbecil, e afinal, o que é que eu estava fazendo ali dentro em vez de estar lá fora nas encostas? De repente, agucei os ouvidos. Uma voz monótona, de uma objetividade entorpecedora, proferia palavras indistintas sobre a apresentação de uma atualização sobre as anormalidades estruturais do cérebro na doença bipolar. Meu cérebro estruturalmente anormal ficou alerta e um calafrio percorreu minha espinha. A voz prosseguia. Nos pacientes bipolares que estudamos, há um número significativamente maior de pequenas áreas de hiperintensidades de sinais focais, áreas de concentração aumentada de água sugestivas de tecido anormal. Elas são aquilo a que os neurologistas costumam se referir como objetos brilhantes não identificados, ou OBNIs. A plateia riu com gosto. Eu, que não podia me permitir mais nenhuma perda de tecido cerebral, só Deus sabe quantos pedacinhos de massa cinzenta haviam passado desta para melhor depois da minha ingestão excessiva e quase letal de lítio. Ri com um entusiasmo um pouco menor. O orador prosseguiu. A importância médica desses OBNIs ainda não está clara, mas sabemos que eles estão associados a outras enfermidades, como por exemplo a doença de Alzheimer, a esclerose múltipla e a demência multi-infarto. Eu tinha razão, eu devia ter ido esquiar. Contrariando meu bom senso, voltei a cabeça para a tela. Os slides eram irresistíveis, e como sempre, fiquei fascinada pelo incrível detalhamento da estrutura do cérebro que foi revelado pelas versões mais recentes das técnicas da ressonância nuclear magnética. Há uma beleza e uma atração intuitiva nos métodos de exploração do cérebro, especialmente as imagens de ressonância nuclear magnética de alta resolução e as belíssimas imagens multicores dos exames de tomografia, PET. Com PET, por exemplo, um cérebro deprimido aparece nas cores frias, verde garrafa, roxo escuro e azuis profundos da inatividade cerebral. O mesmo cérebro, quando em hipomania, já aparece iluminado como árvore de Natal, com trechos brilhantes de laranjas, amarelos e vermelhos cheios de vida. Nunca a cor e a estrutura da ciência captaram de modo tão completo a fria morte interior da depressão ou o envolvimento vibrante e vigoroso da mania. Na neurociência moderna, há um tipo fantástico de emoção, uma sensação romântica, como a de andar na lua, de exploração e estabelecimento de novas fronteiras. A ciência é elegante, os cientistas de uma juventude desconcertante e o ritmo das descobertas absolutamente espantoso. Como os especialistas em biologia molecular, os exploradores do cérebro geralmente têm uma boa conscientização das fronteiras que estão atravessando, e seria preciso ter uma cabeça totalmente vazia ou um coração de pedra para não se comover com suas iniciativas e entusiasmos coletivos. A contragosto, fiquei encantada com a ciência,
perguntando-me se essas hiperintensidades eram a causa ou o efeito da doença, se elas se acentuavam com o tempo, em que ponto do cérebro elas se localizavam, se estavam relacionadas com os problemas de orientação espacial e reconhecimento de rostos que eu e muitos outros maníaco-depressivos vivenciam, e se crianças no grupo de risco de ter a doença maníaco-depressiva, porque um dos pais sofria dela, ou os dois, demonstrariam essas anormalidades cerebrais mesmo antes de a doença se manifestar. O lado clínico da minha cabeça começou a ruminar sobre as vantagens visuais dessas e de outras descobertas ilustrativas para convencer alguns dos meus pacientes mais literários e céticos dos fatos de que A. Existe uma coisa chamada cérebro, B. Suas variações de humor estão relacionadas com seus cérebros e C. Podem ocorrer efeitos específicos de danos ao cérebro decorrentes da interrupção da medicação. Essas especulações me perturbaram há algum tempo, como costuma acontecer quando se sai do lado pessoal de ter a doença maníaco-depressiva para entrar no papel profissional de tratar dela. Invariavelmente, porém, as preocupações e interesses pessoais voltaram. Quando retornei ao Johns Hopkins, onde estava agora ensinando, cerquei meus colegas da neurologia e crivei de perguntas aqueles que estavam realizando os estudos de ressonância magnética. Corri para a biblioteca e me atualizei com tudo o que se sabia. Afinal de contas, uma coisa é ter a crença intelectual de que essa doença está no seu cérebro. Outra, bem diferente, é ver lá de fato. Mesmo os títulos de alguns dos artigos eram um pouco perturbadores. Volumes dos gânglios da base e hiperintensidades de substância branca em pacientes com transtorno bipolar. Anormalidades estruturais do cérebro no transtorno afetivo bipolar, alargamento ventricular e hiperintensidades de sinais focais, anormalidades subcorticais detectadas em transtornos afetivos bipolares, com o uso de imagens de ressonância nuclear magnética, e assim por diante. Sentei-me para ler. Um dos estudos descobriu que, dos 32 exames com pacientes com disfunção bipolar, 11, 34,4%, apresentavam hiperintensidades, enquanto apenas um exame, 3,2% do grupo normal de comparação, continha esse tipo de anormalidade. Depois de um risinho interior de desdém pelo grupo normal de comparação, continuei minha leitura e descobri que, como costuma ocorrer nos campos novos da medicina clínica, havia muito mais perguntas do que respostas, e não estava claro o que qualquer dessas conclusões realmente significava. Elas poderiam ser decorrentes de problemas de avaliação, poderiam ser explicadas pela história dietética ou de tratamentos, poderiam ser devidas a algum fator totalmente independente da doença maníaco-depressiva, poderia haver uma infinidade de explicações. Eram grandes as chances, porém, de que os ovnis tivessem algum significado, mesmo assim, de uma forma estranha, depois da leitura de uma longa série de estudos, acabei mais tranquilizada e menos assustada. O próprio fato de a ciência estar avançando com tanta rapidez, de certa forma, gerava esperanças, e, se as alterações na estrutura do cérebro realmente se revelassem significativas, eu estava feliz com o fato de pesquisadores de primeira linha as estarem estudando. Sem a ciência não haveria nenhuma esperança semelhante. Absolutamente nenhuma. E fosse como fosse, sem dúvida, aquilo dava um novo significado ao conceito de perder a cabeça.